um exemplo simples de rede neural tratando dados tabulares, tá? Em tabela. Então vamos lá. Estou no SB Code, vamos ver esse exemplo. Esse exemplo ele foi retirado de um livro, tá? Que é esse livro, toda vez eu esqueço o nome dele, né? Que é o Applications of Deep Neural Networks with Keras, do Jeff Hinton, né? Então eu estou pegando os exemplos dele e estou fazendo alguns vídeos explicando. Então vamos lá. Então ele começa aqui com a importação das bibliotecas, tá? Então ele usa o Pandas. O Pandas ele vai utilizar para tratar o arquivo CSV, que tem os dados de entrada, né, o dataset. O NumPy, lá embaixo ele usa o NumPy para fazer alguns cálculos simples para calcular umas métricas, tranquilo. E aí ele vem para o Keras. No Keras ele importa o sequential, né, que é o modelo sequencial, e importa dois tipos de camadas, camada densa e a camada batch normalization. Camada densa é aquela camada onde todos os nós estão conectados aos nós da próxima camada, e o batch normalization ele dá aquela amassada na saída da função de ativação, né? E isso melhora o treinamento, e isso impede que tenha alguns probleminhas como os pesos diminuírem muito de tamanho e isso complicar o treinamento não convergir. E aí ele usa aqui do scikit-learn esse train test split, que é para você dividir, né, um dataset em treino e teste, tá? E esse aqui ele está utilizando, eu vou tirar desse exemplo, não precisa, que seria para você fazer o early stopping do treinamento. Então vamos lá. Ele tem esse site data.hitonresearch.com, que é o site que ele coloca alguns datasets, então ele pega de lá. E esse dataset vem do John Hopkins, que é basicamente dataset com informações das pessoas, de trabalho, de renda e outras informações, tá? Então, o que ele faz? Ele chama uma função do Panda, né, readCSV, ele passa o URL e ele passa esse inValues, seriam os valores, não, se houver valores vazios na tabela, ele vai substituir por esses símbolos aqui, tá? Para ele poder ler, antes dele dividir o dataset, né, e lá no NumPy poder pegar as informações de dataset de treino, de teste, ele faz um pré-processamento do dataset, tá? Então, tem uma das colunas, que é essa coluna job, do dataset, que ela é categórica, né? E aí ele usa esse getDummies nessa coluna job, porque ele vai transformar, ao invés de ser uma coluna categórica, ele vai transformar isso em uma coluna usando uma codificação chamada OneHot, né? Que é uma codificação binária. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse duas categorias, né, de altura, pessoa alta e pessoa baixa. E se aparecesse na tabela, né, altura aparecesse alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, assim por diante. Ao invés de fazer isso, ele cria uma codificação que eu vou substituir essa coluna por duas colunas, né, coluna alto, coluna baixo, e aí vai ter se a pessoa for alta em alto e zero em baixo, e o contrário, né? Essa é uma codificação one hot, né? Para cada linha, apenas uma coluna vai ser nível lógico alto, vai ser 1, né? Então ele faz isso para o job. Então esse job tem 11 categorias em job, se eu não me engano. Ele vai substituir e ele clica um prefixo, né? Essas categorias vão ficar lá job underline e o nome que ela tinha, né, lá na tabela. Então ele faz isso. Depois ele concatena esse dummies, né? Ele criou lá no dataset. E aí ele manda remover a coluna job. Esse ponto drop, ele remove a coluna job, tá? Depois ele faz a mesma coisa, só que ele agora com a coluna area. Então a area também vai ser substituída por dummies, utilizando essa codificação. E depois que faz isso, ele derruba, né? Dá um drop nessa coluna area. Então fica lá só as outras colunas que ele substituiu. E aí tem uma coluna que não tem todos os valores, né? E aí o que ele faz? Essa coluna income, né? Ele substitui pela mediana. Então ele calcula a mediana e aí caso, né, não tenha um valor disponível, né, ele usa esse método aqui fillNA, né, preencha com o nota variable, ele preenche com a mediana dos valores do income, né? Ele precisa ter todos os dados, né, de todas as colunas, tá? Todas as linhas, na verdade. Isso aqui processou, né? Então aqui ele vai pegar as colunas da entrada. Então as colunas da entrada vão ser, né? Ele vai pegar aqui, primeiro ele vai remover duas colunas que não tem muita informação, que é essa coluna produto e essa coluna ID, tá? Então ele vai pegar todas as colunas lá da tabela, menos essas duas.
E aí, né, acho que a coluna do produto é a coluna que a gente vai usar como saída, como Y. Ele imprime aqui, se imprime aqui só para a gente poder ver os valores das colunas, vou até tirar, não precisa. E depois ele pega com ponto values e coloca esses valores na variável x. Essa variável x é a nossa variável de entrada. E aqui, para funcionar o exemplo, eu tive que fazer uma alteraçãozinha e eu usei esse método astype e passei npfloat 32. Porque se eu não fizesse isso, quando eu jogava lá para fazer o model.fit, ele não rodava, né? Então isso converte para o número o tipo de dados no Py. E aí, né, a gente tem a saída, que é o product, também é categórica. Então, o que é que ele faz? Também faz o dummies, né? Então, get dummies, depois ele pega as colunas e o y igual a ydummies.values. Então, esse foi só o pré-processamento da tabela, para poder ler a tabela, pegar as entradas e as saídas. Depois ele vai dividir, aqui na linha 42, em treinamento, entrada de treinamento, saída de entrada de teste, saída de treinamento, saída de teste, tá? Então ele faz isso aqui, usando essa função, train test split, né? Que você passa a entrada, a saída, a proporção que vai ser o tamanho do teste e uma semente, né, para ele poder gerar os números aleatórios. E aí, nas próximas linhas, a gente faz a rede neural. Então, basicamente, a gente cria uma rede neural sequencial, a gente vai usando, né? Cria aqui uma camada densa de 512 nós, a dimensão de entrada vai ser o tamanho das colunas X, né? Com a função de variação Hello, aí adiciona a camada de batch normalization, depois outra camada densa de 1024 com ativação Hello, depois outro batch, e aí por fim uma camada densa que tem a dimensão dela, né? É o número de nós, na verdade, né? Igual ao número de categorias, né? Que ele fez aqui, né? Esse y.shape1. E a ativação é softmax, que é uma CD categórica, né? Por fim, eu compilo, né? Dizendo como é que vai ser a perda, o erro vai ser calculado, com categoria cross entropy, qual otimizador que vai ser o erro, né? Para poder fazer o ajuste dos pesos no treinamento. E a métrica a gente vai verificar, accuracy, e aí a gente treina, né? Então a gente faz lá x treino, y treino, passa os dados de validação, né? Que é o x teste, y teste, e, né? Callback, no caso que eu não passei nenhum, que eu ter passado o early stopping ou outros, não passei. Verbose dual 2 e eu pus 500 épocas, tá? Então isso aqui faria o treinamento para essa configuração. Então, um exemplo simples, só mostrando como é que você trata os dados. É claro que essa parte inicial aqui, tratamento da tabela, vai depender da tabela, para significar quais são os tipos de dados. Numa tabela que só tem valores numéricos, é mais simples. Quando você tem valores categóricos, você vai ter que fazer esse processamento aí do dummy para deixar on hot. A criação da rede neural em si é relativamente simples, né? Tanto criar a rede quanto você, né, colocar o treinamento. É claro que os parâmetros aqui, número de nós, você precisa em cada camada, número de camadas, são coisas que você vai ter que fazer, identificar ao longo, né, dos resultados que você está encontrando, mas é isso.